Olá, um ótimo dia a todos. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Palacete dos Leões. Hoje, por vários motivos, esse espaço mantido pelo BRDE para divulgação da arte e da cultura está em festa. Abre as portas para receber o primeiro encontro estadual de cooperativistas paranenses, que acontece após o período de isolamento imposto pela Covid-19. Ainda mantendo os cuidados necessários, este será um encontro ao mesmo tempo presencial e online. Personalidades do mundo político, cooperativista e econômico presentes aqui no Palacete dos Leões. E outras em gravações especiais para este encontro. Mensagens, pronunciamentos e entrevistas de grande interesse para todos nós. Palestra do economista Eduardo Gianetti sobre o Brasil e o mundo pós-pandemia. Os indicados ao troféu OCEPAR deste ano, vídeos institucionais da OCEPAR e do BRDE, e para encantar a família cooperativista, o Concerto de Natal da Orquestra Sinfônica do Paraná. Atenção, cooperativistas e amigos do cooperativismo paranaense, com transmissão direta e ao vivo pela internet e pela TV Paraná Turismo, começamos a celebrar agora duas histórias que transformaram o Paraná numa das maiores economias do país. Os 60 anos do BRDE, Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul, e os 50 anos do Sistema OCEPAR, Organização das Cooperativas do Paraná. Fique ligado e celebre com a gente. BRDE e OCEPAR, juntos construindo a história. Início da década de 60. A economia do Paraná depende da monocultura do café. Situação de risco. As lavouras se encontram em áreas sujeitas a fortes geadas. 60% dos 4.300.000 paranaenses vivem no campo. As cidades estão ligadas por pouco mais que 7.000 quilômetros de estradas. Só 10% tem asfalto. Falta energia elétrica. As telecomunicações são precárias. A administração pública não está equipada para promover o desenvolvimento. A agricultura não tem sementes. Os rebanhos não têm boas matrizes. Falta infraestrutura para novas indústrias. Este é o cenário dos paranaenses em 1960. Guardadas as peculiaridades de cada estado, a situação encontrada pelos governadores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina não é muito diferente. O governo federal cria mecanismos de desenvolvimento para outras regiões e concentra investimentos no Sudeste. Mesmo detendo um grande potencial de crescimento, os 3 estados do Sul não reúnem força para crescer. A situação começa a mudar quando os governadores do Sul concebem o projeto de um banco para alavancar o progresso da região. A ideia recebe o apoio do governo federal, prospera e começa a mudar a sorte dos estados do Sul no dia 15 de junho de 1961. Nesse dia é fundado o BRDE, Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul. Desde então, o banco apoia todas as cooperativas organizadas no Paraná. São cooperativas de colonização, fundadas por imigrantes europeus ou por migrantes catarinenses e gaúchos. Elas não funcionavam de forma integrada, como um sistema. No final dos anos 60, órgãos federais e estaduais discutem a revitalização das cooperativas do Paraná. Chega o momento de se criar uma entidade dedicada a desenvolver e a defender as cooperativas. Assim, em 2 de abril de 1971, nasce a OCEPAR, Organização das Cooperativas do Paraná. O cooperativismo paranaense passou a atuar como um sistema interativo, mais organizado e eficiente em diversos segmentos: agropecuário, saúde, crédito, transporte, infraestrutura,
consumo, trabalho, produção de bens e serviços. Com a OCEPAR, a parceria entre o BRDE e as cooperativas cresceu de forma exponencial, estimulou o desenvolvimento de vários ramos de negócio e contribuiu decisivamente para fazer do agronegócio paranaense a grande potência econômica que ele se tornou. Ao celebrar, respectivamente, 60 e 50 anos, o BRDE e o sistema OCEPAR somam conquistas e projetam um futuro grandioso, pois seguem juntos, construindo a história. Estamos de volta ao Palacete dos Leões, prédio projetado pelo engenheiro Cândido de Abreu, construído em 1902 e hoje patrimônio histórico do Paraná e também sede hoje do Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses, que prossegue. Neste momento, saudamos as autoridades aqui presentes, cooperativistas e amigos do cooperativismo paranaense. Registramos as presenças dos anfitriões deste evento, José Roberto Ricken, presidente do Sistema OCEPAR, acompanhado de sua esposa Auliceia Góes Ricken, e Wilson Bley Lipski, presidente do BRDE. Presença também do vice-governador Darcy Piana, do secretário da Agricultura Norberto Ortigara, do diretor administrativo do BRDE Luiz Carlos Borges da Silveira, do presidente do Sistema ACB, Márcio Lopes de Freitas, que nos acompanha virtualmente. Também registramos as presenças dos diretores da OCEPAR, Franz Borg e sua esposa Ângela Maria Borg, Clemente Renosto, Wilson Geraldo Cavina, Jorge Hashimoto, José Haroldo Galassini, Luiz Lourenço, Walter Vanzella, Luiz Roberto Baggio. Também nos acompanham pela internet os diretores da OCEPAR, Walter Pitol, Jorge Cal, Iuna Bastos, Wellington Ferreira, Dilvo Groli, Paulo Roberto Faria e Álvaro Jabor. A todos o nosso aplauso e o nosso agradecimento pela presença. E agora, para fazer o pronunciamento que abre oficialmente o nosso evento, convidamos o presidente do Sistema OCEPAR, José Roberto Ricken. Eu quero cumprimentar o nosso amigo, líder, vice-governador Piana, aqui, obrigado da sua presença. Também o Wilson Bley Lipski, presidente do BRDE, Luiz Carlos Borges da Silveira, diretor do banco, o Norberto Ortigara, que aqui representa os secretários do governo Ratinho Júnior, todos os diretores da OCEPAR aqui já nominados, minha esposa Auliceia Góes Ricken. Eu desejo a todos um ótimo evento, principalmente as pessoas que estão nos assistindo. Nós ainda somos obrigados a realizar um encontro online, em função da situação que nós nos encontramos nesse momento ainda em relação à pandemia. Estamos aqui hoje, nesse encontro estadual de 2021, para celebrar os 50 anos da OCEPAR e os 60 anos do BRDE. Isso é um motivo de muito orgulho para nós cooperativistas, para podermos compartilhar desse momento feliz. Desejamos ao BRDE e ao OCEPAR uma vida longa e com grandes realizações em prol do desenvolvimento do cooperativismo e também do Estado do Paraná. A OCEPAR e o BRDE sempre atuaram em perfeita sintonia, tanto nas realizações quanto nos momentos de dificuldade também, né? Na década de 90, por exemplo, o banco passou por algumas incertezas e havia um movimento para fechamento do banco. Foi então que as entidades do setor produtivo, e especialmente as cooperativas e a OCEPAR, nós nos mobilizamos em defesa do banco.
pela importância que sempre teve como fomentador do desenvolvimento econômico e social das pessoas e da região sul como um todo, a região extremo sul como um todo. Foi uma conquista muito importante para o Paraná. Essa força das bases fez com que o banco se reestruturasse e voltasse a atuar na concessão e no repasse de crédito para o setor produtivo dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Chegamos ao final de mais um ano, 2021, um ano de realizações, mas um ano também de muitos desafios. Quem ousaria imaginar que ainda estaríamos vivendo essa pandemia, que desafia e assusta o mundo todo? Então, pandemia essa que modificou completamente a nossa rotina e nos obriga a nos reinventarmos a cada dia. Não poderíamos deixar de externar nossos mais profundos sentimentos a todas as famílias cooperativistas que perderam seus entes queridos nesse momento tão difícil. É importante seguir a nossa missão como sistema cooperativo, cuja opção tem sido o desenvolvimento das pessoas, a efetividade das nossas cooperativas e o compromisso com as comunidades onde nós estamos inseridos, sempre com organização econômica e responsabilidade social. Se há um pequeno detalhe que nos distingue no cooperativismo, é o fato de que aqui no Paraná, desde a origem do cooperativismo, as ações de sucesso sempre foram antecedidas de planejamento estratégico. O PRC 200, o nosso planejamento do Plano Paraná Cooperativo atual, representa a continuidade disso. Nossa responsabilidade cresce a cada ano, com mais pessoas aderindo ao cooperativismo. Em 2021, foram mais de 220 mil pessoas que aderiram às cooperativas do Paraná, por entenderem que as cooperativas se tornaram as melhores oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal. Assim, o número de associados ao cooperativismo do agropecuária, crédito, saúde, transporte, infraestrutura, consumo e serviços especializados atingiu em nosso estado 2.700.000 cooperados. Um aumento de quase 9% no último ano. A credibilidade do sistema cooperativo é construída com serviços e produtos de origem garantida, qualidade e preços adequados aos mercados. O resultado disso ficou comprovado na última pesquisa realizada, onde 88% dos paranaenses ouvidos reconhecem a qualidade e o preço justo nos produtos que as cooperativas oferecem no mercado. Se há investimento, há também oportunidade. Nesse sentido, em 2021, foram investidos o equivalente a 4,6 bilhões, que geraram mais 6.897 empregos diretos, sendo comum a busca por trabalhadores a dezenas de quilômetros para atender a demanda das cooperativas. É difícil imaginar, governador, o Paraná sem as cooperativas. O senhor tem falado isso frequentemente, pois em mais de 130 municípios, a unidade local da cooperativa é a maior empresa do município. É possível afirmar que onde há uma cooperativa, há emprego e renda. A diferença, no nosso caso, é que o resultado permanece no local de origem, gerando milhares de oportunidades no campo e na cidade. A visão dos nossos dirigentes, o pragmatismo dos nossos executivos, o apoio das nossas lideranças
o treinamento dos profissionais e os investimentos nas áreas técnicas e econômicas têm merecido atenção especial das cooperativas e do sistema OCEPAR. Nesse momento, é importante agradecer os nossos parceiros, universidades, escolas de negócio, consultorias, auditorias, que se superaram para atender a nossa demanda nesse momento de desafio. Em 2021, com apoio do SESCOP, nós realizamos mais de 8.500 eventos de capacitação profissional para mais de 190 mil pessoas. O programa de autogestão do sistema cooperativo, iniciado lá nos anos 90, continua apoiando as cooperativas como importante instrumento de melhoria da gestão das sociedades cooperativas e a adoção de programas de compliance, de certificação das cooperativas para garantir ainda mais credibilidade ao mercado. O ano de 2021 também iniciou com perspectivas até animadoras, né, em relação à retomada econômica do país. Apesar da pandemia, da elevação de custos, do aumento da inflação, algumas restrições de ordem comercial e a falta de algumas reformas econômicas e políticas importantes, nós terminamos o ano com mais de 150 bilhões de reais em faturamento. Mesmo com todas as dificuldades no mercado internacional, nós temos oportunidades. O cooperativismo paranaense mantém sua estratégia de desenvolvimento com planejamento, novos investimentos, profissionalização, inovação, buscando sempre a sua sustentabilidade econômica, social e ambiental. Todo esse trabalho terá continuidade. Nós vamos prosseguir nos mantendo integrados com as forças econômicas e políticas do Paraná, em sintonia com o governo do Paraná e em parceria com as entidades representativas, com a FAEP, com a FEComércio, com a FIEP, com a ACP, com a FACIAP, com a FETranspar, que em conjunto nós constituímos o G7. De forma resumida, são esses os resultados do cooperativismo paranaense em 2021. Há grande expectativa em relação à situação futura do país e também do Estado do Paraná, principalmente quanto à sanidade agropecuária, com o reconhecimento pela Organização Internacional de Epizotias, OIE, de área livre de aftosa, sem vacinação e também livre de peste suína clássica. Então, secretário Norberto, acho que foi a grande conquista do ano, né? Nossa em conjunto. Também a possibilidade de melhoria na infraestrutura de transporte, em especial pelo novo modelo de concessões de rodovias que está em vias de ser concretizado. Nosso desejo é que sejam implementadas também as reformas consistentes que diminuam as nossas deficiências estruturais existentes, principalmente em relação a ferrovias, em relação a maior geração de energia, entre outras, que elevam os custos de logística que penalizam a nossa competitividade a nível internacional. Pretendemos buscar novas formas de aliança entre nós, cooperativas, e entre os nossos ramos de cooperativas. Investir na geração de energia, dar ênfase à logística, modernizar nossa comunicação via mídia social, avançar na certificação de origem, na excelência dos modelos de gestão e governança, a profissionalização das pessoas, a conectividade, principalmente no campo, a identificação de oportunidades de mercado, isso em conjunto, inclusive, com o governo do Paraná, também a continuidade dos nossos programas de inovação e compliance,
entre outros projetos, dando consistência ao nosso PRC 200, que pretende chegar a 200 bilhões de movimento econômico por ano. O Programa de Educação Política das Cooperativas do Paraná, implementado nas últimas eleições, é um exemplo do que pode ser ampliado e modernizado. Isso nos permitirá acompanhar as ações e prestigiar aqueles que nos apoiam de uma forma mais efetiva. Então, façamos justiça aos parlamentares da FRENCOP, em especial ao presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, FPA, e secretário-geral da FRENCOP, deputado Sérgio Souza, a presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Câmara Federal, deputada Aline Sleudes, ao presidente da Frente Parlamentar Mista de Biodiesel e coordenador de Infraestrutura e Logística da FRENCOP, o deputado Pedro Lupião, ao coordenador de Tecnologia e Inovação, deputado Luiz Nishimori, ao líder do governo, Ricardo Barros, e ao senador Oriovisto Guimarães, como vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil Competitivo, que está conosco nessa discussão, principalmente em relação à modernização e regulamentações no Congresso Nacional. Então, nós gostaríamos também, citando esses parlamentares, agradecer a todos os deputados que compõem a FRENCOP a nível estadual e a nível federal. Parabéns aos nossos homenageados, né? Nosso cooperativista do ano, o senhor Franz Borg, a senhora Ângela Maria Borg, aqui presentes, nos honra muito, em reconhecimento às suas vidas dedicadas ao cooperativismo aqui da região sul do Paraná e ao cooperativismo do Paraná. Ao BRDE, presidido por Wilson Bley Limpsky e pelo diretor Luiz Carlos Borges da Silveira, sua competente equipe profissional, comandada pelo superintendente Paulo Stark, em agradecimento por sua dedicação ao cooperativismo e à região sul do Brasil. Agradecemos às autoridades federais, especialmente a ministra de Agricultura e Abastecimento, Tereza Cristina, as estaduais, aqui representado pelo Norberto Ortigara, mas a toda a equipe profissional do governo, e ao nosso líder, que eu sempre falo para o nosso governador que o piano está emprestado no governo, mas ele representa o setor produtivo, né, Piana? Então, obrigado pela sua presença e seu prestígio a todos nós. Desejamos muito sucesso também ao governo do Paraná, comandada pelo governador Ratinho Júnior, ao qual agradecemos a atenção especial a nós. E nos colocamos à disposição para contribuir com o desenvolvimento de importantes projetos em todas as áreas, especialmente infraestrutura, transporte, geração de energia e aumento da agroindustrialização. Encerro aqui com um agradecimento especial aos nossos diretores da OCEPAR, da SESCOP, da FECOPAR, que parte estão aqui, parte nos acompanham online. Tá? Também as equipes do sistema OCEPAR, muito bem coordenada pelo Nelson na FECOPAR, pelo Leonardo no SESCOP e pelo Robson na FECOPAR. Nós agradecemos também a Deus por estarmos aqui, né, nesse momento, nos protegendo para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Agradeço também a minha esposa pelos 39 anos de união, né? Em nome dela, eu convido a todos para participar, mesmo de forma online, as atividades que preparamos com muito carinho para todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, senhor Ricken. Realmente ainda teremos muitas atividades, muitas palestras e informações importantes para o cooperativismo e amigos do cooperativismo. Em 1971, quando foi fundada a OCEPAR, havia no Paraná
60 mil cooperados. Hoje são 2.700.000. Um salto gigantesco que só foi possível com o apoio de várias entidades parceiras, entre as quais o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Para falar, então, em nome do BRDE, parceiro firme do cooperativismo e do desenvolvimento econômico e social do Paraná há 60 anos, convidamos agora o seu presidente e diretor de operações, o advogado Wilson Bley Lipski. Senhor Bley. Bom dia a todos. Minha saudação, Dr. Darcy, nosso amigo, nosso irmão, Ricken, Ortigara, Borges, que junto comigo vem desenvolvendo essas atividades e colocando o BRDE de forma mais contemporânea, sempre atento e sempre dando respostas, né, àquilo que a sociedade nos traz. Ricken, tive um fato curioso. Eu tenho um grande apreço pela OCEPAR, um grande apreço pelas cooperativas, e hoje vi que a característica dessa aproximação também se faz pela data do aniversário da OCEPAR, que é a data do meu aniversário. Então, eu acho que isso faz as ligações, as boas ligações, né, para que nós tenhamos aí as boas parcerias. O BRDE vive um momento muito especial, 60 anos de vida, mas de novos desafios, desafios mais contemporâneos. Nós estamos impondo um ritmo extremamente acelerado, tivemos inúmeros resultados, bons resultados. Em 2019, o resultado é o maior resultado operacional do banco. 2020, o terceiro maior, com a característica que você falou, Ricken. Esse dinheiro não é distribuído, esses dividendos não saem do Paraná, não saem do sul do Brasil. Eles são reinvestidos, dando a possibilidade de a gente ofertar mais crédito e sim fazer a transformação dos nossos estados. Esse é o grande desafio. O desafio que nós fizemos também em 2019 de ser o primeiro banco do Brasil a poder equalizar diretamente no mapa e trazer maiores recursos para o nosso plano safra. A gente vê todo o movimento de diminuição de alguns recursos, principalmente o Prodecop, que traz, enfim, possibilidades menores aos investimentos das cooperativas, mas nós conseguimos destacar recursos próprios, fazer a equalização no mapa e dar essa possibilidade de atendimento, junto com a outra possibilidade, que foi o aumento e o incremento dos nossos limites junto ao BNDES. Por uma grata surpresa também, fomos a segunda instituição de crédito do Brasil que conseguiu fazer o CRA. E uma enorme felicidade que essa segunda operação do Brasil, e a primeira do sul do Brasil, e a primeira do Paraná, foi com uma cooperativa aqui do nosso estado. Nos orgulha muito essa grande parceria. O BRDE vai se desenvolvendo, vai trazendo novas oportunidades, mas sempre com o diálogo, sempre com a constituição de políticas públicas, com a execução de políticas públicas, com o debate e com o diálogo permanente. Por isso eu falo que o BRDE é a nossa casa, é a sua casa, é a casa dos cooperativistas do Paraná. E aqui eu queria fazer uma menção como um paranaense, como um lapiano, né, Bajo, Borges, Ortigara, nós lapianos, o tanto de orgulho que eu tenho de viver no estado onde tem esse sistema cooperativista. Vocês fizeram, sim, a transformação desse estado. Vocês contribuem com a maior transformação que é possível, que é a transformação social. E é esse alinhamento que nós queremos aqui renovar, colocar isso como uma missão, de ser parceiros de vocês e que nós possamos, Ricken, somar os 60 com 50, projetar 110 anos de mais sucesso para as nossas duas instituições. E tudo isso será construído no diálogo, na possibilidade de novos produtos, na customização de novas políticas, porque é isso que faz e isso que nos motiva. Para terminar, queria dizer a todos vocês, 60 anos do BRDE, vocês fazem parte da nossa história. Obrigado. Sempre apoiado pelo BRDE, o Sistema OCEPAR congrega hoje 217 cooperativas que geram 124 mil empregos diretos e com uma movimentação econômica superior a 100 bilhões de reais por ano. O atual sistema
O atual presidente do Sistema OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, Márcio Lopes de Freitas, enviou o seu depoimento gravado para celebrar a história vitoriosa da OCEPAR e do BRDE. Vamos assistir juntos. Olá, minha gente, meus amigos do cooperativismo paranaense, de uma maneira muito especial, Zé Roberto Hicken, nosso presidente da OCEPAR. Recebam meus cumprimentos, o meu abraço, e infelizmente ainda à distância. E espero que seja a derradeira vez que fazemos esse encontro à distância. Eu quero estar aí no próximo ano, para nós fazermos esse encontro pessoalmente, nos encontrarmos, nos abraçarmos, convivermos um pouco mais intensamente. A OCEPAR está de parabéns, como sempre, superando os desafios, mesmo com a pandemia sanitária, com as dificuldades da economia, mas entregando bons resultados para o cooperativismo paranaense. As cooperativas, por sua vez, cumprindo a sua missão. E a vocês, lideranças, amigos, dirigentes do cooperativismo paranaense, os meus cumprimentos, meu agradecimento pelo fantástico trabalho que vocês têm feito. E comemorando também o aniversário da nossa OCEPAR. 50 anos não são 50 dias, é uma história. Aproveitamos também para dar os parabéns para o BRDE, esse grande parceiro do cooperativismo da região sul do Brasil, e que tem dado um extraordinário apoio ao cooperativismo destes estados, da região sul e Mato Grosso do Sul, mas de uma maneira muito especial aí no Paraná. Recebam o nosso abraço. Parabéns. A força do cooperativismo paranaense também pode ser medida pelas exportações que alcançam os mercados de mais de uma centena de países e geram divisas de 6,5 bilhões de dólares por ano. Também festejando os bons resultados produzidos para a economia e para a sociedade paranaense nestes 50 anos da OCEPAR e 60 anos do BRDE, temos aqui o vice-governador do estado, Darcy Piana, e a ele convidamos agora, neste momento, para apresentar a sua mensagem neste dia especial. Bom dia a todos. Cumprimentar o nosso presidente da OCEPAR, nosso Roberto Hicken, sua esposa, o nosso lapiano Wilson Bley. É muito lapiano, né? O nosso sempre ministro Borges da Silveira. Cumprimentar também o nosso secretário, eu não sabia que é lapiano, o nosso secretário Ortigara da Agricultura. Eu tenho dito aonde eu vou que é o melhor secretário da Agricultura desse país, e algumas pessoas me cobram dizendo que ela é o melhor secretário da Agricultura do mundo. Brincadeiras à parte, ele entende bastante da agricultura. Quero cumprimentar o nosso Franz Borg, com a sua esposa, os homenageados desta data aqui, e uma lenda na nossa história do cooperativismo no Paraná. Cumprimentar todos os presidentes de cooperativa aqui, em nome do Galassini, do Lourenço, para não citar todos, cumprimentar também o nosso presidente da OCB, o nosso Márcio, que acabou de nos mandar a sua mensagem à distância a todos aqueles que estão. Eu ouvi atentamente aqui aquilo que disse o nosso Hicken a respeito da potencialidade das cooperativas, e eu quero emendar um pouco a respeito disso, com a coragem que eu sempre tive, de fazer algumas considerações adicionais a isso tudo. Quando a gente fala de 2.700.000 cooperados, vocês já imaginem a confusão, como diz o gaúcho, a balbúria que isto causaria se não fossem as cooperativas. Vocês imaginem um cooperado desse, um agricultor, depender de insumos, de quantos fornecedores, de como chegar isso na sua propriedade,
como ele conseguiria os recursos para fazer a aquisição, de como ele conseguiria o seu fornecimento de peças de reposição das suas máquinas que estão lá na lavoura, como ele conseguiria vender esses produtos se ele dependesse de vários compradores que chegariam em épocas diferentes, e como ele conseguiria acumular essa produção na sua lavoura sem as condições mínimas de suporte para isso tudo. Eu nem quero pensar nisso se não fossem as cooperativas que fazem isso por essa gente toda. Ele hoje tem a garantia de suprimento dos insumos necessários. Ele tem a garantia do crédito dentro da sua própria cooperativa, com aquele adicional apêndice ou cooperativas que estão dentro das próprias cooperativas. Ele tem a logística disso tudo. Ele não tem que pensar. E ainda mais, hoje ele tem o apoio técnico disso tudo, quer seja da cooperativa, da nossa OCEPAR, do SESCOP, tal, do próprio governo do Estado, através das suas vinculadas com a agricultura. Vocês imaginem desmembrar isso tudo e deixar isso à mão de cada um para fazer do seu jeito. Onde nós estaríamos hoje com a nossa agricultura? Nem pensar que isso não fosse da forma com que está sendo feito. E nós ainda não somos perfeitos, nós temos alguns aprimoramentos que são necessários e que eu sei que está sendo encaminhado, que é a modernização disso tudo. Então, o trabalho que as cooperativas fazem, essa aglutinação de interesses, essa garantia do produto que ele tem que se preocupar em produzir, ele tem que se preocupar em produzir a qualidade, cuidar da sua lavoura, porque o resto está tudo na mão de quem sabe fazer, de quem sabe procurar o melhor mercado para produzir e vender no melhor preço para que ele seja protegido. Isto é o fundamento de toda a história do cooperativismo. Nós vimos aqui no início, antes da fundação da OCEPAR, as dificuldades que a gente tinha, e eu venho do interior, eu sou filho de madeireiro, mas também produzimos milho, feijão, etc. e tal, nas terras do meu pai. E a gente sabe o quanto era a dificuldade, primeiro para matar os ratos, que comiam o milho, que invadiam toda aquela história toda. Depois a umidade, o armazém. Por isso eu disse, nem quero pensar que a gente pudesse estar ainda nessa parte, como a maioria dos estados brasileiros estão. Então esse é o valor intrínseco das cooperativas. É muito maior do que a gente imagina. Quero falar um pouco também do volume de faturamento que representa esse segmento. E falar um pouco do Plano 200. Eu estava lá no dia que foi lançado e disse, mesmo à distância, de que vocês iriam conseguir na metade do prazo que vocês deram. E o resultado aqui está. Naquela data foram 115, já estão chegando a 150 bilhões este ano, e daqui 2 anos nós chegaremos aos 200. Vai ser antes de 2025. Quer dizer, ou seja, temos 5 anos, como diz de novo o gaúcho, de lambuja. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar lá. Com o crescimento da lavoura, com as novas tecnologias que vêm vindo aí, o peixe que vem somado disso tudo, quer dizer, nós vamos antecipar esse processo todo. E falar do BRDE, dessa modernização que está acontecendo no BRDE, para não me alongar muito naquilo que já foi dito aqui da nossa cooperativa, da OCEPAR,
dos seus 50 anos e falar dos 60 anos do nosso BRDE. O quanto benefício tem trazido esses recursos que são destinados, e as cooperativas, na verdade, são o maior tomador de recursos do nosso BRDE, do nosso, que eu digo, do nosso, de todos nós, do sul do país, mais Mato Grosso do Sul, que nos orgulha falar de um banco que tem cumprido com a sua missão. Essa modernização, e eu tenho pegado no pé aqui do meu amigo Blay, apesar de ser lapiano, né? Na questão dos recursos que a gente precisa ampliar e modernizar, e ele está fazendo isso com uma sabedoria extraordinária, e nós vamos nos orgulhar disso tudo, porque o volume de recursos que está chegando na nova forma de gerenciar esse processo todo, daqui 2 ou 3 anos a gente vai ter mais uma comemoração para fazer em função do volume que isso pode representar, que vem dar suporte a tudo aquilo que a gente precisa na agricultura. Então, a soma dos dois juntos é que nos orgulha. Agora resta ao governo do Estado fazer a sua parte. E aqui vem a importância disso. A logística, a infraestrutura, a modernização do Estado, a agilidade nas decisões. Tudo isso vem de necessidade de dar suporte a tudo aquilo que vocês sabem fazer. E nós não podemos ficar atrás disso, porque a minha grande preocupação é os estados não conseguirem acompanhar a evolução dessa modernidade que vem vindo e atrapalhar tudo aquilo que já foi feito até hoje. Isso é uma realidade que muitas vezes a gente não para pensar. Vocês já imaginaram, eu tenho citado isso, principalmente no caso do comércio que eu represento. Como é que você vai cobrar essa turma que está vendendo pela internet? Qual é a estrutura técnica para isso tudo? Se eu pegar uma empresa que sabe fazer isso, eu preciso licitar com o Estado. E ele não vai me entregar o seu conhecimento técnico para colocar no edital da licitação. Então, ele não vai me vender a tecnologia, e eu não sei fazer, e vou ficar à mercê de quem? Eu vou ficar arcaicamente estruturado, tentando atrapalhar para não deixar os outros crescer, para que eu não perca o meu faturamento, a minha receita. Isto é o grande problema que vem vindo aí. É a modernização do Estado, modernização da economia, para não atrapalhar os nossos empresários que estão investindo e estão modernizando. Aqui, em Pinhais, passam mais de 200 mil pacotes por dia, que vem do exterior para ser entregue a todo o Brasil, centralizado aqui em função da nossa logística. Quem sabe quanto paga de imposto daquilo que chega e que está atrapalhando muitas vezes a nossa produção, o nosso comerciante e assim por diante. Como cobrar alguma coisa? A única coisa que é controlado nisso é saber se ele não passou dos $500, que daí a Receita Federal ainda faz um determinado controle, mas aí vem aquilo que os outros sabem fazer. E reduzir o preço na nota fiscal, porque daí não passa dos $500. Como é que a gente vai atualizar os estados? Como é que a gente vai fazer disso se a gente depende de licitações? Então, que o Estado seja moderno, que o Estado seja ágil, que o Estado não atrapalhe vocês. É tudo que a gente precisa trabalhar com muito afinco, e nisso nosso governador está determinado a fazer. E esta é a nossa missão, junto com a estrutura que está no nosso lado, e principalmente no nosso caso da agricultura, para fazer a modernização necessária. E ontem mesmo nós conversamos na nossa janta na questão daqueles postes, para a gente poder agilizar, para as máquinas de vocês poderem produzir, poderem trabalhar na lavoura, da modernidade que vem vindo aí. Então a gente precisa mais do que nunca manter esse diálogo permanente, dessa conversação que são tão necessária para que o Estado não fique longe, para que acompanhe aquilo que vocês têm que ser aplicado
e que a gente consiga sobreviver no meio dessa história toda e que a gente consiga superar as dificuldades que tem. Disse agora há pouco, lá na reunião dos secretários de planejamento de todo o Brasil que está aqui no Palácio Iguaçu, disse lá no meu pronunciamento, que alguém me perguntou se eles podiam fazer pergunta por coisas que o Paraná sabe que eles não sabem. E eu disse que enquanto nós ficarmos isolados, sozinhos, nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos de um Brasil forte, organizado, de norte a sul, que todos os estados sejam equânimes na sua produção, na sua qualidade, porque só assim nós seremos fortes, seremos respeitados lá fora e conseguiremos manter o nosso preço da nossa produção equilibradamente. Então, é assim que a gente tem que continuar fazendo aqui no Paraná, sentando junto, conversando, sentando na mesa, para encontrar as soluções que são necessárias. Quero mais uma vez aqui, para não me alongar, parabenizar o nosso BRDE pelos 60 anos, tem quase a minha idade. E a nossa OCEPAR, com muito orgulho, nos seus 50 anos. E muito bem lembrado do Hans Borg, para receber essa homenagem do Cooperativista do Ano. Parabéns mais uma vez pelo que o senhor fez por nós todos. E parabéns às duas entidades que merecem o nosso respeito e a nossa consideração do Estado do Paraná. E um abraço do nosso governador, que está lá em Itaipu, tratando de interesses do nosso Estado e principalmente de vocês, agricultores. Não vou antecipar o que vem vindo aí, mas vem vindo coisa boa. Muito obrigado a todos vocês, que Deus proteja a nossa agricultura e o nosso BRDE. Obrigada, vice-governador. Estamos reunidos no Palacete dos Leões, em Curitiba, durante o Encontro Estadual de Cooperativas Paranaenses, evento transmitido ao vivo pela TV Paranaturismo, pela internet, presentes e virtualmente. Dentro de instantes, vamos conhecer os indicados deste ano do Prêmio OCEPAR, uma honraria concedida todos os anos a personalidades e instituições que se destacaram por importantes serviços prestados ao cooperativismo paranaense. Daqui a pouquinho, logo depois do compromisso com o futuro assumido pelos sistemas OCEPAR e OSESC no filme que vamos assistir agora. Do que você precisa hoje? Do que o mundo precisa? Mais do que nunca, estamos precisando de cuidado com as pessoas, com as comunidades, com o planeta. E é esse o compromisso do cooperativismo. Do campo às grandes cidades, ele é muito mais do que você imagina. Esse modelo de negócio está nos produtos e serviços do seu dia a dia e em todo o caminho que eles percorrem até chegar em você. Está no cuidado com quem você ama, está em bons negócios para o país inteiro. Escolher o cooperativismo é seguir o caminho da sustentabilidade. É sempre ter uma escolha consciente. Vem com a gente. Sistema OCEPAR e Sistema OSESC. Com você por um mundo melhor. É isso mesmo, um mundo melhor. É isso que eu quero, é isso que você quer, que todos nós queremos. E é uma conquista que o cooperativismo permite alcançar. Por isso, quem faz do cooperativismo a razão de sua existência merece um prêmio especial de reconhecimento por trabalhar em defesa de uma causa tão nobre. O troféu OCEPAR, criado para simbolizar esse reconhecimento, tem como indicados uma pessoa e uma instituição que colaboraram de forma extraordinária para enaltecer a filosofia e a prática do cooperativismo no Paraná. Pedimos agora, então, ao presidente do Sistema OCEPAR, José Roberto Ricken, juntamente com os diretores da OCEPAR aqui presentes, que façam a entrega do troféu OCEPAR ao ex-presidente da cooperativa Castrolanda, Franz Borg, que veio acompanhado de sua esposa, Ângela Maria Borg, ao qual receberá também um buquê de flores de Auliceia Góes Ricken. Convido também novamente o vice-governador Darcy Piana. Por favor, senhores.
Finlandês de nascimento, Franz Borg migrou com a família para Castro quando tinha 2 anos de idade. Fez os seus primeiros estudos em Castro e formou-se em agronomia em 1974. No ano seguinte, tornou-se o primeiro engenheiro agrônomo da colônia Castrolanda Cooperativa, que presidiu por 24 anos, de 1996 até 2019. Considerado o homem que revolucionou Castrolanda, Franz Borg é, antes de tudo, um cooperativista autêntico, um homem que soube, como poucos, dividir os próprios talentos com a sociedade. E pode se orgulhar de ter trabalhado sempre para construir um mundo mais justo, mais solidário e melhor para todos. Por isso eu passo a palavra, então, para o senhor Franz Borg. Senhora Auliceia também gostaria de entregar o buquê. A senhora Ângela Maria Borg. Feita esta homenagem, eu peço então e passo a palavra ao senhor Franz Borg. Bom dia a todos. Meu sentimento hoje aqui é de gratidão. Gratidão, em primeiro lugar, ao nosso Criador, Deus, que me deu muitas oportunidades nesta vida e que me conduziu durante todo esse trajeto até aqui. Gratidão pela esposa que eu tenho, companheira, por toda essa trajetória, sempre me apoiou. Gratidão por ter nascido num berço dourado. E um berço dourado, eu digo, não é material, espiritual. Uma família cristã com valores. Isso, acredito que fez muita diferença na minha formação. Eu tive a oportunidade de acompanhar meus pais numa imigração. Nem me pediram se eu queria vir ou não, porque eu só tinha 2 anos de idade. Então, eu acredito. Mas, com certeza, a visão deles era futuro dos filhos. E que nesse novo país teria mais espaço, teria mais oportunidade para seus filhos. Gratidão por ter conseguido cursar um colégio agrícola e uma faculdade, que por estatísticas aí nós sabemos que apenas 8% da população mundial tem acesso a uma universidade. Então, são oportunidades que Deus me deu. Eu aprendi nos valores da família que servir é mais gratificante do que ser servido. Então, se Deus me deu as oportunidades na vida, eu também tenho a responsabilidade de contribuir essas oportunidades para com a sociedade no geral. Eu entendo que o sistema cooperativista é uma forma de organização da sociedade mais justa, mais equilibrada, mais emocionante até. Queria fazer um comentário sobre o que o Piana comentou. Eu entendo que não existe país ou Estado, comunidade,
desenvolvida se a sociedade não é organizada. Então, eu entendo de que o Paraná tem a satisfação de ter os produtores, na época, terem se juntados e organizar a produção agropecuária nesse estado. Isso faz a grande diferença. Hoje, o Rick comentou sobre o desenvolvimento do estado nas regiões onde as cooperativas estão locadas. Então, a gente acredita muito nesse sistema de... E eu lembro, desde que eu comecei a participar no cooperativismo, há 45 anos atrás, do BRDE. Desde aquele tempo, o BRDE era o sustentáculo das cooperativas no seu desenvolvimento. A gente buscava sempre recursos financeiros no BRDE, era um grande parceiro desde aquela época e continua sendo. E eu imagino de que, quando se fala no sistema cooperativo, eu gostaria de incluir todas aquelas pessoas que contribuem para que esse movimento possa crescer, né? E eu gostaria ainda de agradecer ao sistema, o SEPARA, o sistema organizado das cooperativas, porque dentro dos princípios do sistema cooperativista, nós temos aí 7, e um deles é formação de pessoas. É uma responsabilidade do sistema, responsabilidade social de formar pessoas. E eu tive a oportunidade de aprender muito nas viagens que nós fizemos para esse mundo afora. Eu conheci o mundo pela organização das cooperativas do Estado, que às vezes, em conjunto com outros estados, nós fazíamos viagens estratégicas, focadas em negócios, onde a gente conheceu vários sistemas de cooperativismo, vários momentos nós tivemos lá de um aprendizado, e isso, com certeza, ajudou muito o estado do Paraná a se desenvolver tanto nos... Como uma visão de futuro, ontem comentei na reunião da diretoria que dentro desses princípios do cooperativismo, pelo momento que nós estamos vivendo, momentos de grandes mudanças, muita tecnologia, preparar pessoas. Esse vai ser para o futuro um dos focos, deverá ser um dos focos do nosso sistema. É preparar as pessoas para poder continuar a desenvolver as cooperativas. Não acredito, se nós esmorecermos nisso, que a gente consiga avançar muito. Então, o quinto princípio é você desenvolver as pessoas, não só para as cooperativas, mas na gestão das propriedades rurais idêntico. O sexto, que é a intercooperação, nós vamos ter que construir junto, vai ser impossível de que todos nós vamos querer continuar individualizado, querer fazer. Se nós, como produtores, se juntamos numa cooperativa, nós também devemos ter a coragem de, como cooperativas, se juntar para somar. Nós devemos somar. E o sétimo princípio
na verdade, é a comunidade aonde você está inserido. Nós, como cooperativas, socialmente somos responsáveis por essas comunidades. Porque a tua mão de obra vem de lá, os associados estão lá. Então, eu acho que nós devemos, se nós queremos continuar ter um cooperativismo forte, nós temos que investir desde as escolas primárias na formação das próximas gerações, para que podemos. Eu acho uma senhora que foi muito feliz em colocar aqui, que eu acho que deve ser um slogan. As pessoas educam para a competição, e esse é o princípio para qualquer guerra. E sermos solidários. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns aos outros, neste dia estaremos a educar para a paz. Então, eu acho que a visão dessa senhora que teve naquele momento foi muito feliz em colocar isso. Eu acho que é um lema para nós, cooperativas, que nós temos que educar e desde a infância para cooperar e solidariedade, valores, etc. Então, é um recado que... Obrigado, Rick. Senhor Franz Borg, homenageado com o Prêmio CEPAR 2021 durante o Encontro Estadual de Cooperativas Paranaenses, que acontece neste 3 de dezembro, direto do Palacete dos Leões, em Curitiba. Temos mais homenagens. A instituição premiada este ano com o Troféu CEPAR é o Banco Parceiro do Cooperativismo Paranaense há 60 anos. Pedimos novamente, então, ao presidente do Sistema CEPAR, senhor José Roberto Ricken, e toda a diretoria, também ao vice-governador Darcy Piana, que façam a entrega deste merecido prêmio ao BRDE, Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul, aqui representado pelo seu presidente, Wilson Bley Lipsk, e pelo diretor administrativo do BRDE, Luiz Carlos Borges da Silveira. Criado dia 15 de junho de 1961 pelos governadores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o BRDE, Banco de Desenvolvimento Econômico do Extremo Sul, nasceu para desenvolver econômica e socialmente a região. Desde então, atuando dentro das linhas do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BRDE vem apoiando de forma muito expressiva o setor produtivo dos 3 estados. Parceiro firme do Sistema CEPAR há meio século, o BRDE sempre foi o principal instrumento de apoio financeiro às cooperativas, ao longo do tempo também ao agronegócio, às cooperativas agroindustriais, que transformaram o Estado numa grande potência econômica e hoje figuram entre as maiores do mundo. Não é por outra razão que este ano o Encontro Estadual das Cooperativistas Paranaenses vem identificado por uma justa e expressiva denominação: BRDE, 60 anos, Sistema CEPAR, 50 anos, juntos construindo a história. Eu passo a palavra agora ao senhor Wilson Bley. Bom, felicidade, e quero aqui expressar o agradecimento em nome de cada um dos funcionários, de cada um daqueles que colaboraram com a construção desse BRDE, né? Eu tenho repetido de forma exaustiva que o BRDE é um grande mosaico, né? Que
da participação de cada um, do empenho de cada um, das suas ideias, do seu esforço, do seu trabalho, a gente constituiu essa grande instituição que dá apoio a todos vocês. Mas, parabéns, suas palavras nos trazem muito conforto, nos trazem muito estímulo para que nós possamos continuar com esse trabalho. E o trabalho é esse mesmo, o trabalho de educar para que possamos juntos construir e não desassociar. Então, conte sempre com o BRDE, porque faremos a educação da cooperação, para trazer paz a todos e trazer emprego e renda, que esse é o nosso maior desafio, ter uma boa política pública, um bom desempenho, para que todos tenham iguais oportunidades. Muito feliz, parabéns a todos vocês, funcionários do BRDE, por esse reconhecimento do trabalho. Obrigado. Vamos conhecer agora melhor, então, o que representam os 60 anos de história do BRDE para a vida de milhões de brasileiros do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. BRDE e o CEPAR juntos construindo a história. BRDE é crédito. E crédito é o que se conquista ao apoiar sonhos, realizar projetos e garantir mais renda e emprego. Porque crédito não tem a ver com o valor dos números, mas com os valores que cada empreendedor carrega dentro de si. BRDE é inovação. Inovação que impulsiona novos negócios, que faz o crescimento acontecer de forma sustentável, transformando tecnologias em soluções para um futuro melhor. BRDE é desenvolvimento. Desenvolvimento que gera oportunidades e muda histórias. Desenvolvimento de cooperativas, produtores rurais, municípios e empresas de todos os portes e segmentos da região sul. BRDE 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. O diretor de crédito para micros, pequenas e médias empresas e cooperativas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Bruno Laskovski, não pôde estar aqui no Palacete dos Leões para o nosso encontro, mas concedeu ao jornalista Samuel Meléu Filho uma entrevista em que aborda temas de grande relevância para todos os cooperativistas e amigos do cooperativismo. Vamos ver juntos. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, é um grande parceiro do sistema cooperativista paranaense na liberação de créditos para investimentos. Ao longo da história, foram muitos os empreendimentos realizados com apoio da instituição via BRDE e cooperativas de crédito. Para falar mais sobre as estratégias do BNDES, vamos conversar com o responsável pelo BNDESPAR, e também diretor de crédito indireto para segmentos das micros, pequenas e médias empresas e cooperativas, Bruno Laskovski, a quem antecipadamente agradecemos por nos atender para esta entrevista. Bruno, quais são as principais prioridades e ações do BNDES atualmente e como o apoio ao cooperativismo se insere nessa estratégia? Primeiramente, Samuel, gostaria de parabenizar, e agradecer o convite de estar aqui. 50 anos da OCEPAR, 60 anos do BRDE, dois grandes parceiros do BNDES que passaram pelo teste ácido do tempo. Só fica esse tempo todo quem é muito bom, e vocês são muito bons. Agradecer aqui ao Zé Roberto Hickens, presidente do OCEPAR, o Márcio de Freitas, presidente da OCB Nacional. Um abraço também aqui ao nosso amigo Wilson Bley, do BRDE, e também fazer uma saudação para a Leani, até pouco tempo também presidente do BRDE. Seguramente o Paraná é talvez onde a gente vê a pujança e a robustez do modelo. Queria saudar todos os cooperados, as cooperativas, um padrão de excelência desse modelo cooperativado. Olha, a tua pergunta é muito boa. A gente tem um desafio na economia brasileira relativo à produtividade da nossa economia. O Brasil precisa crescer em produtividade. E o outro elemento central, de desafio da economia brasileira é claramente a questão social,
uma desigualdade de renda importante. A gente entende que investir em cooperativas, investir no crédito cooperativados, incentivar, né, a produtividade através do elemento, né, que se mostrou muito efetivo ao longo dos anos das cooperativas, se mostra um dos caminhos da gente melhorar produtividade, a competitividade da economia brasileira e também, né, reduzir as desigualdades, esse grande desafio social. O BNDES, claro, né, ele é o grande banco da infraestrutura brasileira, saneamento, mobilidade urbana, rodovias, portos, aeroportos, energia renovável. Vale comentar, né, que nessa toada a gente já tem mais de 500 bi já contratados, né, de investimentos, e a gente colocou também como meta, como prioridade, no mesmo patamar, investir na infraestrutura do MPME. Nesses 60 anos do BRDE, 50 anos do CEPAR, o BNDES tem sido um parceiro importante, né, nos investimentos para o setor. Como o senhor avalia a possibilidade de ampliação dessas parcerias? Eu pegando aqui minhas notas, né, o apoio do BNDES, né, ao modelo cooperativado, ao cooperativismo no Paraná, começa lá no início dos anos 2000, para ser mais preciso, em 2005, e olha lá, né, 20 milhões. Né, e hoje esse número está perto de 11 bi. A gente vê com muita ênfase que uma parte da resolução daqueles dois grandes problemas que eu tinha comentado, né? Produtividade da economia brasileira e o tema do desafio social existente, o modelo cooperativado seguramente ele endereça essas duas questões. Não basta só dar o crédito, né? Mas também é o apoio ao cooperado, é o apoio àquele tomador do crédito. Como é que ele torna mais eficiente o recurso recebido? Como fazer daquela fração, daquele real, como você consegue multiplicar? E só dá para fazer isso quando você tem um apoio além, né, da própria questão financeira. Esse modelo nos parece que é um modelo vencedor. Como que a gente exporta esse modelo tão bem sucedido que a gente encontra no Paraná para outras regiões do país, nomeadamente os desafios que a gente tem na Amazônia? Então, em resumo, Samuel, a gente vê com muito bons olhos, a gente quer participar deste crescimento e no plano estratégico que a gente agora está construindo aqui para o BNDES é o incentivo ao cooperativismo, ao modelo cooperado. A gente entende que tem um grande papel, o modelo cooperado cumpre um papel fundamental para o aumento ao acesso ao crédito no país e a desconcentração, né, existente. Ou seja, a gente acredita que uma das formas de desconcentrar esse crédito, descentralizar o crédito, é através do modelo das cooperativas. E durante a pandemia, o BNDES teve uma atuação importante aí com medidas emergenciais, né, para dirimir os impactos sociais e econômicos junto à população. Como que o senhor avalia as estratégias de investimento do setor, considerando que o cenário ainda é difícil, né, que se formou aí por conta da Covid e que trouxe grandes dificuldades para os diversos segmentos? Para o cooperativismo não foi diferente. Como que o senhor avalia essa possibilidade de novos investimentos, dessa questão voltada aí à questão da pandemia? Acho que o primeiro comentário, né, aqui é o respeito, né, a todas aquelas famílias, enfim, né, pessoas, né, que se foram, né, no tema da pandemia. Isso exigiu um esforço gigante, né, de todos nós, da OCEPAR, do BRDE, do BNDES, das empresas, das cooperativas, mais uma vez, todo do sistema de saúde, né, no sentido de conseguir fazer frente, né, às demandas, quer sejam as demandas, né, econômicas. Não tenha dúvida, né, que houve um baque em alguns setores, né. Nesse ano de pandemia, a gente colocou na economia, é importante comentar isso, alguma coisa perto de 200 bilhões, sendo que desses 200 bilhões, 150 bilhões
diretamente relacionados aqui com o próprio BNDES, né? Então, a gente teve aqui alguma coisa perto de 400 mil empresas apoiadas pelo banco. A nossa conta, que a gente conseguiu preservar com esse apoio, né, alguma coisa perto de 10 milhões de empregos, o que é bastante relevante num momento bastante crítico, né, da economia. E, graças a Deus, né, um esquema vacinal que foi muito bem sucedido, está sendo muito bem sucedido. A gente fez uma série de movimentos. Se a gente calcular que o crédito ao MP6 no Brasil é alguma coisa perto de 750 bilhões, a gente pode dizer que o BNDES participou em torno de 25% do crédito, né, concedido ao MP6. Quando a gente soma, né, o crédito colocado na economia mais o nosso fundo garantidor. Então, uma atuação bastante contundente. A gente entende, né, que teve uma série de aprendizados que foram incorporados no modelo de atuação do BNDES. E, mais uma vez, né, uma clareza da importância, e repito isso, do modelo cooperativado, né? Eu acho que essa parceria, né, do público com o privado é fundamental para o desenvolvimento do país, e a gente entende, né, que todos esses mecanismos, novos produtos que foram colocados, que foram desenvolvidos, né, eles vieram para ficar e seguramente vão fazer parte da grade, né, de atuação, tanto do Banco de Desenvolvimento, mais uma vez, com também as entidades privadas, né, e em particular com o sistema cooperativado. Historicamente, o banco é a principal fonte de recursos para investimento das cooperativas, tanto no crédito rural como nos demais investimentos agroindustriais. Com o Plano Paraná Cooperativo, o PRC 200, o setor demandará investimentos de até 30 bilhões nos próximos anos. Como que o banco pode ajudar nesses investimentos? Olha, excelente pergunta. Essa é uma discussão estratégica fundamental, né, para o desenvolvimento brasileiro. Os parabéns, né, em nome do BNDES, né, por essa visão, enfim, disruptiva, robusta, né, que o CEPAR traz, né, junto, inclusive, com o próprio BRDE. E como é que o BNDES entra nisso? A gente sabe, né, que o tema do Plano Safra é uma questão estratégica fundamental, né? Tudo aquilo que é crédito equalizável, a gente está vendo cada vez mais, né? Está acabando muito rápido. A pujança do setor agro brasileiro traz, né, e é uma coisa positiva, né, uma demanda, né, de crédito, e esse crédito equalizável, esse crédito subsidiado, né, ele acaba muito rápido. Então, na visão aqui do BNDES, a gente lançou o nosso produto de crédito rural. A gente já liberou, né, a gente já tem no nosso pipeline alguma coisa perto de 5 bi. Queria ressaltar que não vai faltar crédito para o agrobusiness brasileiro, no que depender aqui do BNDES. A gente vai fomentar, a gente vai trazer dinheiro, capital proprietário, né? Já começamos com a linha do crédito rural, pensando em outras linhas, porque essa é uma questão central da evolução, né? Como vai se dar essas novas edições de Plano Safra. Então, o apoio do BNDES, que a gente não tenha um limitador do crescimento brasileiro, né, no setor agropecuário por falta de crédito. Isso não vai acontecer, não pode acontecer, e o BNDES seguramente vai ser um importante parceiro nisso. Faço aqui uma observação que acho bastante relevante. Cada vez mais a gente vai ver esse crédito, né, ao setor num contexto do que a gente chama do linked loan, né, com algum vínculo numa melhoria socioambiental. A gente tem que cada vez mais alinhar esforços, alinhar estratégias, né, de tal forma que o Brasil exerça um papel fundamental nesse novo mundo, né, de transição energética, nesse mundo onde a importância, né, da preservação, a importância de a gente ter uma renovação da matriz energética seja uma verdade absoluta. E insisto que o Brasil tem vantagens comparativas
fundamentais nesse mundo das finanças verdes, né? Aqui o paralelo com o tema do carbono. A gente acredita muito no mercado de crédito carbono, quer seja voluntário, quer seja até no mercado regulado, né? Agora com um pouco mais de estruturação no artigo 6 de Paris, como um dos produtos da COP26. Então, essa atuação conjunta, né? Potente, tanto do BNDES, quanto com a OCEPAR, e seguramente, né, com a OCB, com o BRDE, com os outros bancos regionais, a gente acha, né, que juntando funding, juntando crédito, com a preocupação socioambiental, a gente vai ter um país mais forte para jogar o jogo da competitividade internacional. Qual mensagem que o senhor deixaria aí para as cooperativas e pessoas como nós, né, que acreditam aí na força da união para um desenvolvimento sustentável? Olha, eu tenho duas grandes mensagens. A primeira mensagem é de agradecimento pelo trabalho que vocês fazem. Vocês fazem a diferença. O que vocês construíram num prazo tão curto mostra a capacidade, a competência do Brasil, né, do brasileiro, em fazer né, a diferença, e a gente vê pelos números. Os números são excepcionais. Então, a primeira mensagem é desse reconhecimento e agradecimento. A segunda mensagem é do trabalho em conjunto. A gente tem uma missão gigante para melhorar a questão da produtividade e esse grande desafio social brasileiro. E o modelo cooperativado, eu diria que talvez seja um dos modelos que mais se adequam, né, para esses dois grandes desafios, para a gente endereçar esses dois grandes desafios. E, nesse sentido, podem contar com o BNDES. O BNDES é um parceiro de vocês. A gente vê essa parceria por muito tempo, com muita ênfase, com muito esforço e de um trabalho conjunto, onde o Brasil tem muito a ganhar com esse esforço que cooperativas, OCEPAR, BRDE, OCB e BNDES vão fazer muita coisa juntos. E queria agradecer e parabenizá-los mais uma vez pelos 50 anos da OCEPAR e os 60 anos do BRDE. Voltamos com o Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses, direto do Palacete dos Leões, em Curitiba, e seguimos com o nosso encontro, apresentando agora a mensagem muito oportuna do vídeo institucional que a OCEPAR preparou para comemorar os seus 50 anos. Imagine que hoje é o primeiro dia de sua vida. Você está chegando ao mundo. É o minuto zero da sua existência. Em instantes, você vai desembarcar no único planeta do sistema solar que abriga o milagre da vida. Ao abrir os olhos, você vai ver uma infinidade de formas, cores, vidas que se movimentam sobre a Terra. Todas trabalham e lutam, com graça ou com fúria, com gentileza ou ferocidade, movidas apenas pelo instinto de sobrevivência e conservação de suas espécies. Todas, menos uma. Nós, humanos, pertencemos à única forma de vida consciente em toda a vastidão do universo. Podemos aprender o que é viver e como se faz para sobreviver. Mas para nós, isso não basta. Tanto quanto precisa de água e alimento, a vida humana requer um propósito. O propósito para nós cooperativistas é o cuidado com as pessoas. Seja qual for a dificuldade que apareça em nosso caminho, nunca estamos sós. Mesmo que a vida seja muito difícil, nós sempre contamos uns com os outros. Somos Coop, estamos juntos e é assim que temos força para superar os problemas da vida. Temos um jeito muito próprio de trabalhar. Em nossos negócios, o cooperado é o dono. Tem voz ativa na gestão democrática da cooperativa. Compartilha princípios e valores que melhoram a sua vida e ajudam a construir uma sociedade mais justa. Imagine que você esteja ouvindo todas essas coisas pela primeira vez.
Sempre que renovamos os votos em nosso propósito, renovamos a certeza de ter escolhido o melhor caminho. Como se a vida começasse novamente a cada manhã, naquele ponto da alma em que a solidariedade se encontra com a esperança. OCEPAR. Há 50 anos cooperando por um mundo melhor. O cooperativismo é essa forma de pensar o mundo com um olhar repleto de encantamento, objetividade e empatia. Viver e trabalhar como se cada dia fosse o primeiro e como se a vida tivesse um só propósito, o cuidado com as pessoas. Na parceria entre o Sistema OCEPAR e o BRDE, esse propósito se manifesta de várias formas. Por exemplo, no cuidado rigoroso presente em cada etapa da produção de alimentos e na prestação de serviços, do campo até a nossa mesa de cada dia. Vale a pena acompanhar. A parceria entre a OCEPAR e o BRDE, iniciada em 1971, traçou linhas fundamentais para o atual perfil da economia paranaense. Nesse tempo em que, cada vez mais, o mundo exige produtos saudáveis, a parceria BRDE-Sistema OCEPAR revela-se especialmente importante. As cooperativas paranaenses incorporam ao seu processo produtivo a preocupação permanente com a segurança alimentar. Uma preocupação que começa no campo e percorre toda a cadeia de produção. Cada elo dessa cadeia adota procedimentos e critérios de desempenho que são rigorosamente cumpridos, gerando informações que conferem total rastreabilidade às diferentes etapas da produção. Do plantio à colheita, da seleção ao beneficiamento, do processamento à embalagem, do armazenamento ao transporte, da comercialização à mesa do consumidor. Em todos os momentos da produção, o trabalho das cooperativas é feito com total cuidado para oferecer às pessoas alimentos seguramente saudáveis. Para garantir a qualidade exigida em todo o processo da cadeia produtiva, as cooperativas contam com o apoio de centenas de profissionais da assistência técnica, agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas e zootecnistas, entre muitos outros. O que um dia foi um futuro distante, hoje é a resposta do cooperativismo paranaense a um mercado global que anseia pelo consumo de alimentos de qualidade, seguros e que respeitam o meio ambiente. Em todos os tempos da sua história foi assim. O BRDE e o Sistema OCEPAR trabalham para levar a economia do Paraná em direção ao futuro. E certamente vão seguir em frente com esse mesmo olhar, juntos construindo a história de um mundo mais cooperativo e mais sustentável. O Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses celebrou hoje a história de duas instituições parceiras que transformaram a economia do Paraná em uma grande potência nacional. O BRDE, em seus 60 anos de existência, sempre apoiou o cooperativismo paranaense e sempre esteve ao lado do Sistema OCEPAR desde que ele foi fundado há meio século. Para encerrar o programa de hoje, escolhemos uma atração grandiosa, repleta de símbolos fortes para festejar o espírito cooperativista. Uma orquestra em que ninguém está só, um sempre conta com o outro para que o propósito final seja alcançado, a música. E entre as músicas escolhemos um concerto de Natal, festa que celebra o sonho de uma sociedade em que os homens sejam capazes de se amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Com vocês, a solidariedade da Orquestra Sinfônica do Paraná para tocar a música da esperança.
Juntos, construindo a história, o sistema UCEPAR e o BRDE desejam a todos os cooperativistas e amigos do cooperativismo paranaense um Natal solidário e cheio de esperança. Muito obrigada, um ótimo dia a todos e até o ano que vem.